Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de jogos importantes de seleção brasileira, também jogo importante das Copas, né? Tivemos as primeiras partidas da Copa Verde, da Copa Sul-Sudeste, da Copa do Nordeste, que vão até junho, ali, julho, definir os seus campeões e quem vai ficar com as vagas para a próxima Copa do Brasil. Bom, sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede Todaro. Eu sempre trago análise das principais equipes do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A. Vamos começar então pelos jogos das Copas e aí depois eu chego, obviamente, no jogo da Seleção Brasileira no amistoso contra a França. Vamos falar então do jogo de quarta-feira. É engraçado que todos os jogos que a gente vai falar aqui hoje terminaram com placar de 2-1. O Botafogo da Paraíba venceu por 2-1 o Vitória, né, no Barradão por 2-1. O Oswaldo fez o primeiro gol do jogo a favor do Leão da Barra, depois Rodolfo e Dudu fizeram os gols do Belo do Botafogo da Paraíba. Foi um jogo onde o Leão, onde todos os gols saíram em erros de saída de jogo da defesa, né? O primeiro gol do Vitória saiu dessa maneira, depois o gol do empate do Rodolfo, o gol da virada do Dudu, também foram todos seguindo a mesma trama. Muita dificuldade das defesas em sair jogando, isso obviamente resultou nesses gols que a gente vê. O Vitória vacila mais, principalmente depois da parada técnica ali para hidratação, acabou sendo esses dois gols, uma desconcentração, né, um vacilo. No segundo tempo o time cresceu mais, teve mais oportunidades, mas faltou essa calma, essa paciência para conseguir fazer o gol, né, esse domínio também das emoções para conseguir buscar esse placar. O Vitória tem mais time, mais, né, porém, todavia, acabou ficando derrotado no Barradão. Vai ter que pontuar fora de casa se pensa em classificação para a próxima fase. Também tivemos na quarta-feira a primeira rodada da Copa Sul-Sudeste, com vitória da Chapecoense em cima do São Bernardo. Né? A Chape sai vencendo com o gol do Vermerson no finalzinho do primeiro tempo. Depois Daniel Amorim consegue um gol de empate para o São Bernardo, e aí Perrotti de pênalti acaba fazendo o gol da virada, da vitória, perdão, da Chapecoense nos acréscimos do segundo tempo de pênalti. Bom jogo da Chapecoense, que teve mais domínio, teve mais oportunidades, teve mais controle de posse de bola, mas é um time da Série A contra um time da Série B, né? Isso era normal da gente esperar, mas não normal que a gente não viu isso do Vitória, mas a Chapecoense teve muita dificuldade para converter suas oportunidades em gol, e eu acho que isso é o ponto mais negativo desse jogo, além, obviamente, da defesa da Chapecoense tomar mais um gol, não passar segurança nenhuma para o seu sistema de jogo, e nem mesmo para sua torcida que estava no estádio. Mas vence muito bem, começa a primeira rodada vencendo, agora é administrar o restante das rodadas para conseguir a classificação para a próxima fase. Passando para quinta-feira, tivemos o jogo da seleção que a gente já vai falar, calma aí, segura aí. Mas antes vamos falar sobre Porto Velho e Remo, aonde o Porto Velho conseguiu vencer o Remo jogando no seu estádio, no Aluizão. O Remo sai perdendo, né, com o gol do Charles a favor do Porto Velho no primeiro tempo. Depois o Cufré consegue o gol de empate para o Remo no comecinho do segundo tempo. E aí, cara, só os 90 minutos o Luan Viana foi fazer o gol de pênalti a favor do Porto Velho. Boa vitória do Porto, começa vencendo, começa pontuando muito bem nessa Copa Verde. O Remo perde fora de casa, mas foi com um time em reserva, né? Foi com um time completamente alternativo, e por isso até a gente teve um jogo horrível de assistir, um jogo muito pobre mesmo. Até mesmo a própria transmissão da Copa Verde na Sportnet ali comentaram isso, porque foi realmente um jogo sofrível de a gente acompanhar. Como eu falei, vitória importante do Porto Velho, mas eu acho que uma derrota até que esperada do Remo, que não consegue vencer fora de casa o Portão. Bom, vou falar então sobre o grande elefante branco na sala, porém antes vamos falar sobre seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Ainda restam 6 vagas para a Copa. 6 vagas. 4 da Europa, 2 da repescagem mundial. No momento, a Copa do Mundo da FIFA, a vaga, né, para essa repescagem mundial será definida entre Congo e Jamaica, República Democrática do Congo e Jamaica, numa final, perdão, e na outra final teremos a Bolívia enfrentando o Iraque. Né? A Bolívia venceu a semifinal e vai enfrentar a equipe, venceu o Suriname e vai enfrentar a equipe do Iraque na finalíssima para decidir a sua vaga para a próxima Copa do Mundo, né? Depois de mais de 30 anos, 32 anos para mais, o time pode estar disputando uma Copa do Mundo no continente americano novamente, né? Porque a última Copa foi nos Estados Unidos em 94. Bom, assim,
Acredito que Bolívia, e minha torcida vai ser para Bolívia passar, mais um time sul-americano é sempre muito bem-vindo. E acredito que na outra o Congo deve passar em cima da Jamaica, então são duas, mas assim, vai ser uma final muito complicada para a Bolívia, né? A Bolívia vai ter que jogar muito bem contra o Iraque, porque teve dificuldades contra o Suriname, e é um time muito bom. A gente sabe que é um time que tem qualidade, mas tem que colocar essa qualidade em prova, né? Mas, enfim, na repescagem europeia, todos esses jogos acontecem na terça-feira, tá? Então, terça-feira, às 6 horas, é o jogo do Congo contra a Jamaica, e à meia-noite começa, meia-noite de terça para quarta, né? Começa o jogo entre Bolívia e. Bolívia e quem que eu falei, Jesus? Bolívia e Iraque. Né? São essa semifinal. E aí, às 3h45 da mesma terça-feira, começa a definir as vagas para Europa, né? São as 4 finais ali da Europa. Teremos Bósnia e Herzegovina contra Itália, Suécia e Polônia, Kosovo e Turquia, e República Tcheca e Dinamarca. Ou seja, não teremos ou Gyökeres ou Lewandowski, né? Porque Suécia e Polônia vão se enfrentar, um dos dois centroavantes vai ficar pelo caminho. Acredito que a Itália é a favorita para passar da Bósnia, e aqui vai minha torcida declarada já da Itália. Você que é de velha guarda aqui do canal sabe disso. Inclusive, se a Itália passar, irei apresentar o canal aqui com a camisa da Itália, comendo uma bela de uma pizza. Mas aí Kosovo e Turquia, acredito que Turquia seja a favorita para passar, né, com Arda Güler, né, são os jogadores com mais qualidade, mas define fora de casa. E a República Tcheca e Dinamarca, obviamente, a Dinamarca é favorita para passar dessa final europeia. Então, 4 vagas serão definidas na terça-feira às 3h45, e as 2 últimas vagas para a Copa do Mundo serão definidas já no período noturno. Lembrando que esses horários, né, 6 horas, meia-noite, já são mais ou menos os horários que serão da Copa do Mundo. Então, fica ligado aí para você se programar melhor para a Copa, porque vai ter jogo de madrugada, sim, senhor. Bom, vamos falar sobre a seleção brasileira, vai. É o seguinte, eu já começo dizendo com os 2 pés na porta que eu gostei do jogo coletivo da seleção brasileira. Eu esperava muito menos. Eu esperava um jogo horrível. Eu esperava uma vitória muito tranquila da França em cima do Brasil. Isso não aconteceu. O Brasil conseguiu jogar de certa forma até ter as suas chances no primeiro tempo. E esse papinho que eu vi de imprensa falando que a França jogou com 60% da sua capacidade, eu duvido. Tá? Eu duvido muito, porque a França jogou muito bem, levou alguns sustos. A defesa da França estava, assim, muito tensa em alguns momentos. Não vou dizer em todos, não vou dizer na maioria, mas em alguns momentos você via que alguns jogadores batiam cabeça, inclusive o Konaté, né? Então isso não é na minha opinião, uma falácia dizer que a França jogou com 60% da sua capacidade, 40%, etc. e tal. Eu acho que o Brasil fez um jogo muito decente. Óbvio que analisando para uma Copa do Mundo, analisando para uma fase de mata-mata de uma Copa do Mundo, é completamente diferente. A França vai entrar com diferente, o Brasil vai entrar diferente. Então, mas esse primeiro choque de realidade que a gente teve, de olhar e falar, pera, a gente não está tão distante assim de uma seleção europeia, mas ao mesmo tempo falar, pô, a gente está um pouco distante sim, assusta um pouco. Eu acho que os desfalques pesaram muito nesse jogo. Tá? Você perder todo o seu sistema de defesa, inclusive o goleiro, para um jogo decisivo desse contra a França, é de se pesar. A gente não teve o lateral direito titular, a gente não teve a dupla de zaga titular, e a gente não teve o goleiro titular nesse jogo contra a França. Até acho que o Carlos Augusto será o titular, perdão, o Douglas Santos será o titular da lateral esquerda, visto que o Carlos Augusto está machucado. Mas você perdeu o seu miolo de zaga, acho que foi o principal. Marquinhos e Gabriel Magalhães teriam dado uma dinâmica muito mais segura para essa defesa do que Léo Pereira e Bremer teve. Vou pegar aqui os times titulares para a gente conversar nome por nome sobre desse jogo, que eu acho que é a avaliação que o Ancelotti vai fazer e deve fazer desses nomes que atuaram dentro de campo. É o seguinte, Ederson no gol, eu acho que não teve culpa nenhuma dos gols, e para mim é um goleiro que vai estar na Copa do Mundo. Então, no teste mesmo, não houve, né? Não foi um jogo que ele foi tão testado assim, com grandes defesas. Os gols foram de muito talento da França, todos. Do gol de cavadinha do Mbappé é sacanagem, o gol do Ekitike também é sacanagem, mas não acho que ele tenha tido culpa. Talvez uma decisão melhor ali no gol do Ekitike no segundo tempo,
Mas foi mérito mais do atacante, cara. Chegar na cara a cara com o goleiro e dar essa cavadinha, quantos atacantes você viu fazendo isso recentemente, né? Na história a gente viu o Ronaldo, o Adriano fazer isso, mas recentemente são poucos que conseguem ter essa qualidade de fazer um lance plástico desse. Wesley, gostei do Wesley na lateral, sofreu um pouco no primeiro tempo, no começo, até para entrar e se ligar na partida, mas ali da metade para o final, até no segundo tempo, foi ele que teve o lance da expulsão do Pamecano, né? Da França, ele que estava envolvido naquele lance, então foi bem o lateral direito da seleção brasileira. Eu acho que é o nome mais ofensivo, como eu falei no último vídeo curto que foi pro Shorts, é o lateral mais ofensivo que a gente tem à disposição e deve ser o lateral titular, ou quase isso, né, dependendo do jogo que o Éder Militão não puder jogar. Na defesa, Bremer e Léo Pereira. O Bremer foi muito bom, eu acho que está já garantido na Copa do Mundo. Agora o Léo Pereira teve uma partida desastrosa. Não acho que o segundo gol foi culpa dele, né? Até porque saiu no lance do lado do Bremer ali, do Wesley, do próprio Banes, mas ele no primeiro gol do Mbappé vacilou demais, deu muito espaço para o Mbappé sair correndo. Eu acho que se você desgarra de um atacante desse, você dá muito campo para ele, é quase certeza de gol, pela qualidade que o Mbappé tem. Então, para mim, nesse sistema de defesa do Brasil reserva, o Léo Pereira acaba tendo a pior nota aqui e acaba ficando um pouquinho de fora, eu acredito, da Copa do Mundo. Lateral esquerdo, Douglas Santos acho que fez um jogo muito seguro, não comprometeu em nenhum momento, é um lateral que não vai apoiar, que não vai ser Roberto Carlos, que vai pegar uma pauta e vai cobrar, mas acredito que ele foi muito bem na lateral esquerda. Casemiro e André Santos, para mim o Casemiro foi assim, cara. Em muitos momentos, quem pisou na área foi o Casemiro para chutar. Porque, já vou falar dos atacantes, faltava coragem dos atacantes para chutar essa bola. Então, o Casemiro, defensivamente, ele pecou no primeiro gol também, mas eu acho que muito por esse erro, né? O Léo Pereira ele recebe e solta uma pedrada no pé do André Santos, que não consegue fazer. Ele erra também, poderia ter recuado para o zagueiro novamente, mas tenta a bola no Casemiro, na bola de segurança no Casemiro. Só que o Casemiro está marcado por 3 jogadores. Ele tenta o drible e acaba perdendo a bola. E aí o Mbappé arranca com o passe, se eu não me engano, foi do próprio Dembélé. Mas foi um vacilo ali completo dos 3. Então acho que ainda falta o companheiro ali aliás, né? O companheiro do Casemiro não pôde estar jogando, que era o Bruno Guimarães. Então é normal ter essa oscilação. Mas, cara, eu acredito que os dois fizeram um jogo coletivo ali muito bom no meio até o gol da França. O gol da França sai aos 32 minutos. O Brasil teve 30 minutos muito bem, criando oportunidades, e aí aos 32 tem esse vacilo do Casemiro que acaba saindo o gol da França. Bom, passar agora para os homens de frente, né? Passar para os nomes de frente aqui. Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Desses, os melhores do mundo, né? Os sempre eleitos melhores do mundo, Rafinha e Vinícius Júnior, fora esses dois, foram muito bem. Matheus Cunha e Martinelli, para mim, são os principais nomes do ataque desse jogo da França. Foram muito bem. Pena que foram substituídos e a gente teve que aguentar o Vinícius Júnior até o final do jogo. Rafinha e Vinícius Júnior. É discrepante a forma de jogar desses dois jogadores na seleção brasileira e nos clubes. Não é função, não é posição dentro de campo, é coragem, é audácia, é síndrome de ser o coadjuvante. Quando é para ser o protagonista, esses jogadores não conseguem ser. E aí se escondem nas costas dos outros. O Vinícius errou tudo que tentou, o Rafinha pipocou demais na frente do goleiro, errou lances infantis. Cara, no primeiro tempo ele recebe uma bola lançada maravilhosa, ao invés de dominar e ir para frente pro gol, tenta chutar de primeira. Nervosismo, precoce, né? Tem muito nervosismo na frente do gol. No lance seguinte, minutos depois, outro lindo lançamento do Casemiro para ele. Ele tem toda a lateral da área para avançar, para correr, para apostar a corrida. O que ele faz? Freia e tenta passar a bola para outro jogador. É um jogador coadjuvante. É um excelente coadjuvante no Barcelona. Vinícius Júnior é um excelente coadjuvante no Real Madrid. Tem outras estrelas ali que chamam a responsabilidade, o próprio Mbappé chama a responsabilidade e resolve jogos. O Vinícius faz gols quando sobra espaço para ele, quando dão espaço para ele, quando tem campo para ele. E aí ele consegue fazer gol. Ah, mas o Vinícius é o principal jogador do mata-mata. Porque no mata-mata você vai marcar o melhor jogador do outro time. E aí você dá espaço pro Vinícius Júnior. Quando ele é bem marcado, ele não consegue arrumar
Nada. Não tem nada inventivo, não tem nada novo, ele não consegue desempenhar uma jogada nova para conseguir se desvencilhar da defesa adversária. A França marcou ele com uma tranquilidade assustadora. Assustadora. O Vinícius Júnior perdeu a bola, cara, para jogadores que dificilmente não estão vendo um bom momento nos seus clubes. Para quem não sabe, eu torço para o Liverpool e acompanho a temporada do Konaté. É uma das piores do Konaté nos últimos anos. Dentro de campo contra o Brasil, ele vacilou em alguns momentos. E o Vinícius Júnior não conseguiu ultrapassar o Konaté em nenhum momento. Não conseguia driblar, não conseguia criar jogadas, não conseguia finalizar. E ele teve a bola do jogo no finalzinho. E aí, pela falta de confiança, pela síndrome do coadjuvante, ele não conseguiu chutar de esquerda. Uma bola que nitidamente era de esquerda. Tentou chutar de trivela, uma bola que se bate na trivela dele e ia parar na bandeirinha do escanteio. Então, assim, falta um protagonista na seleção. E não é o Neymar. Não é o Neymar não consegue ser protagonista num Santos contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Imagina contra a França. Não ia acontecer nada. Tem jogadores no banco de reservas que conseguem resolver essa parada. Luiz Henrique entrou e foi infinitamente melhor do que Rafinha. Não teve medo da defesa, não teve medo de se esconder na linha lateral ali e não receber mais a bola. Foi para cima, driblou, chutou. Quando ele começou a se destacar, inverteram a jogada. Passaram a jogar todos no lateral esquerdo, que era onde estava o Vinícius Júnior. Piada, piada. Endrick no banco, comendo a bola no Lyon, chamando protagonismo no Lyon, não sequer entrou no jogo de hoje contra a França. O Igor Thiago entrou no jogo, tentou modificar um pouquinho o sistema, tentou chamar a bola, sequer passar a bola para ele no setor ofensivo. O João Pedro entrou também, deu outra movimentação para o ataque, mas também não é um protagonista para estar nessa seleção. A seleção está nas costas de moleques, está nas costas de dois meninos jovens, abaixo de 20 anos, Endrick e Estevão. E o próprio Ryan pode ser um desses protagonistas da seleção brasileira. Se a gente ficar nessa dependência de esperar Rafinha e Vinícius Júnior decidir parada pra gente, eu vi um comentário de um influencer, né? Eu não vou dizer que é jornalista, e disse que se for para esperar boas partidas de Rafinha e Vinícius Júnior, a seleção tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque já vai fazer, desses 4 anos que a gente viu de seleção brasileira, de preparação para a Copa do Mundo, com poucas partidas disputadas pelo Neymar, né, que o Neymar esteve dentro de campo, em nenhuma, eu não consigo lembrar em nenhuma partida da seleção brasileira que Rafinha e Vinícius Júnior foram jogadores decisivos, foram jogadores que desempenharam bom futebol, que foram para cima, que decidiram partidas. Isso não aconteceu em 4 anos, porque eu acreditaria que aconteceria em um mês de Copa do Mundo. É piada, é vexatório a gente dar a camisa 10 e a braçadeira de capitão pro Vinícius Júnior e não resolver e não passar em cima do Gusto, lateral. Não conseguir explorar um espaço defensivo com um a mais. A França estava com um a menos. Vinícius Júnior e Rafinha. O Rafinha saiu sentindo dores no final do primeiro tempo. Então, assim, para mim, partida vexatória de Rafinha e Vinícius Júnior. Pode vir contra a Croácia e deitar, fazer 15 gols cada um. Mas contra a França, desempenharam uma partida vergonhosa. É vergonhoso a gente ter que depender de 2 jogadores que são coadjuvantes em seus clubes e serão coadjuvantes na seleção brasileira. É isso, meus queridos. Terça-feira tem jogo da seleção brasileira às 9 horas da noite contra a Croácia. Acredito que os jogadores que não entraram hoje, como eu falei, Endrick, Fabinho, quer ver quem mais? Endrick, Fabinho, Ryan, e os jogadores que foram convocados recentemente, né, o Danilo, lateral, zagueiro do Flamengo, e o Kaique Bruno devem receber algumas oportunidades de jogo contra a Croácia, mas foi vergonhoso ver o jogo de Vinícius Júnior e Rafinha. Coletivamente, a gente está bem, tá? Não é terra arrasada, não é vexame, não é absurdo a gente perder por 2-1 para a França. Com esses reservas, com esse time todo modificado. Mas, individualmente, foi uma das piores partidas que eu já vi de Vinícius Júnior e de Rafinha. É vergonhoso. E a gente tem que preocupar com esses 2 jogadores até a Copa do Mundo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.